Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Causti e hoje eu vou falar para vocês sobre como foi minha experiência ao reler Crepúsculo depois de 8 anos sem ler. O que será que eu achei, hein? Será que a minha Carol adolescente reencarnou? Crepúsculo. Eu já falei no vídeo anterior sobre Crepúsculo que eu era uma fanzona, né? Que eu era a louca de Crepúsculo. Mas eu não expliquei por quê. Vou explicar por quê. Na verdade é o seguinte. Lá, quando eu era adolescente, eu lia muito, muito, muito mesmo. Só que eu não tinha oportunidade de ter o livro físico. Então, eu lia muito coisas que estavam na biblioteca, coisas que estavam ao meu alcance. Então, livros do Vagalume e do Pedro Bandeira, eu li quase todos, porque eram as únicas coisas da literatura que tinha mais a ver ali na biblioteca que eu tinha acesso. Mas Crepúsculo foi o primeiro livro que eu realmente tive. Então, realmente eu tive acesso ao livro físico para mim. Então, eu tinha na minha casa. Depois eu fui, né, comecei a trabalhar por conta própria, comecei a comprar livros e começou as pessoas a também verem que livro era uma coisa que eu queria e começaram a finalmente me dar livro de presente, apesar que eu conto nos dedos os livros que eu já ganhei na vida, né? Não, mentira, já ganhei até que bastante. Enfim, mas como era um dos únicos livros que eu tinha físico e tava naquela coisa, meu Deus, Crepúsculo e tudo mais, então, volta e meia, eu terminava de ler, eu começava tudo de novo e relia de novo. Então, eu não faço ideia de quantas vezes eu já li Crepúsculo, a saga toda. Não faço ideia de quantos realmente eu li, porque eu lia demais. Mas eu sei que a última vez que eu li foi em 2012, que foi quando lançou o último filme. Porque toda vez que eles lançavam o filme no cinema, né? Eu relia tudo pra ter tudo fresquinho na minha cabeça pra poder ir lá no cinema e assistir e relembrar de tudo que ia ter e o que. Pra ficar insatisfeito também com o que não ia ter, né? Porque é óbvio que leitor tem que fazer isso, tem que ficar insatisfeito. Mas isso é uma coisa que eu faço com todas as adaptações que eu acabo vendo, né? Então, se eu vejo um livro que vai ser adaptado, na hora eu leio e depois, quando eu vou assistir antes, eu releio de novo somente para ter tudo fresquinho na minha cabeça. Se é uma saga, eu releio tudo. Sim, eu faço isso. Enfim. Então, a última vez que eu li faz já 8 anos, né? E foi interessante, porque a minha cabeça há 8 anos atrás era uma e hoje é outra. Então, as coisas que eu relevava no livro, hoje eu já não relevei mais. Inclusive, Crepúsculo conseguiu fazer uma coisa que quase nunca acontece comigo, que é me fazer dormir. Gente, eu dormi lendo Crepúsculo dessa vez. Foi assim, fiquei até fiz surpresa, porque eu me lembrava que eu não conseguia dormir enquanto eu não terminava os livros. E era uma coisa assim, que não fala comigo, que eu tô lendo. Mas dessa vez não, eu cheguei, eu tava no início ali, eu dormi, depois eu acordei, fui fazer minhas coisas, depois eu voltei ali. E eu fiquei assim, nossa, achei engraçado, porque eu sou uma pessoa que é muito raro isso acontecer. Eu sou daquela que dorme 5 horas da manhã porque eu tava lendo livro. Então eu não consigo largar livro enquanto eu não termino. Talvez seja pelo fato de que eu já sabia o que ia acontecer, talvez. Mas eu acho que realmente a leitura dessa vez não me prendeu tanto. Mas, como eu disse, não é mais o meu foco esse tipo de leitura. Eu não sou mais adolescente, eu não sou mais o público-alvo desse livro. Porém, lá pela metade, eu comecei a me apegar de volta àqueles personagens e comecei a gostar de novo. Comecei a ansiar por cada página, mas isso só aconteceu na metade do livro. Mas também pelo fator nostalgia, porque algumas coisas me irritaram muito nesse livro. Inclusive, a personalidade da Bella me irritou demais. A Bella eu sempre tive essa visão da Bella, tá? Não é uma coisa de agora, mas antigamente eu relevava mais, hoje em dia eu já não relevo mais, que é essa falta de amor próprio dela, essa autoestima baixa dela, me irritou demais, mesmo, 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 mesmo. No livro ela é mais evidente do que nos filmes, porque a gente tem os pensamentos dela, né? Então toda hora ela se rebaixando e tudo mais me deixou muito incomodada.
Era uma coisa que me incomodava muito quando eu era adolescente também, mas eu acho que eu relevava porque tinha todo aquele deslumbre. Eu acho que, como a Bella, eu também tinha todo aquele deslumbre pelo personagem que era o Edward, né? Queira ou não, você fica toda deslumbrada pelo aquele mundo e tudo mais, porque você é adolescente e você é uma coisa fantasiosa. E então é normal. Mas aqui agora já foi diferente. Também me irritou o fato de que a autora ela pegava os dons, né? Os sentidos aguçados dele e ela só colocava em prática em alguns momentos. Um exemplo que eu vou dar disso é o fato de que o Edward, quando beija ela ou quando tá com ela fica sempre frisando o quanto ela se sente constrangida pelo fato de que ele escuta os batimentos cardíacos dela acelerarem, né? Quando, por exemplo, ele beija ela e tudo mais. E aí, um exemplo muito claro disso, tanto no filme quanto no livro, acontece quando tem a cena do que eles estão no campo de beisebol, né? Que eles estão jogando beisebol e daí chega os vampiros lá, né? Os Black Eyed Peas. É zoeira, gente. Enfim. Quando chega o James, quando chega o Laurent e a Victoria, eles pegam e chegam lá no campo. E antes disso, quando eles estavam chegando, a Rose, né? Até fala que não. Na verdade, é a Alice que fala no livro, né? Que não adianta nada ele tentar disfarçar com ela soltando o cabelo, porque dá pra sentir o cheiro dela do outro lado do campo. Aí eu fico me perguntando, como é que eles chegam dentro lá, conversam com eles e de boa, aí na hora que ele se vira e bate um vento, aí ele sente o cheiro da Bella e daí que ele repara que ela é uma humana. Ai, trouxeram um lanchinho. Eu fiquei tipo assim, tá, mas e o coração dela? Vocês não conseguiram escutar? E o cheiro dela que dava pra sentir lá do outro lado. Então, são coisas que a autora faz que não faz sentido pra mim. Então, ela pega só quando é conveniente e coloca nos livros. Imagino que seja isso em toda a saga, mas não era uma coisa que eu reparava na época. E então, pra mim, isso me incomodou, porque foi uma coisa assim que ela usou disso. Ah, é conveniente pra mim, agora ele não tá ouvindo. Por exemplo, o James seguindo eles de carro e eles falando claramente os planos dele. Tá, e ele não tá escutando o que vocês estão falando? Então, realmente é uma coisa que me irritou, porque só é conveniente quando a autora quer, mas faz parte, né? Agora não tem mais jeito. Enfim, lendo esse livro, eu finalmente fiquei com vontade de ler O Sol da Meia-Noite. Agora sim eu estou empolgada. Não estava, porém agora estou, porque tem algumas partes aqui que eu quero muito saber o que o Edward estava pensando. Eu gosto muito de livro que com. Eu acho que é porque eu não consigo desapegar da história. Eu não tava empolgada antes, mas é porque fazia muitos anos mesmo que eu não lia. Então, basicamente, não tava mais pensando nisso. Mas eu gosto de livros que são narrados por duas pessoas, porque eu gosto de ter os dois lados. É porque eu não consigo desapegar da saga ou de alguma coisa, daí eu quero realmente continuar me apegando àqueles personagens, mas continuo achando que não tem necessidade alguma de ter uma adaptação. Algumas pessoas acham ainda que pode ter, gente. Não sei da onde o povo tira que existe a possibilidade de ter uma adaptação desse livro. É só o primeiro livro contado pela perspectiva do Edward. Não tem como ter uma história suficiente para um filme novo. Sem falar que hoje os atores estão em outra vibe. Eu acredito que nenhum deles aceitaria voltar pro papel. Eu acho, pelo menos. Até porque eles já estão bem mais velhos e a perspectiva é de que eles congelaram porque eles são vampiros e eles não mudam de aparência. Eu acho que mesmo com maquiagem não daria certo e não tem história suficiente. Inclusive, se hoje ocorresse uma história nova, baseada, por exemplo, na filha e no Jacob, eu não ia gostar, eu acho que eu não ia querer, eu acho que passou o momento. É um livro que eu tenho muito carinho, então sempre vai existir um lugar especial para mim de Crepúsculo. Não vou negar o meu passado como fã, não mesmo.
Tenho todas as minhas coisas guardadas, meus posters, minhas coisas aqui, porque eu realmente é uma coisa que me traz nostalgia muito grande. Porém, acho que passou o momento, acho que as pessoas têm que aceitar que acabou. Vou comprar o novo livro, estou empolgada para ler, estou muito empolgada para ler. Inclusive, se ela fizer um livro dele para cada livro que ela publicou, né? Inclusive o Lua Nova e todos os outros, eu vou continuar comprando, eu vou continuar lendo, mas eu não acho que tem uma história nova. Acho que fechou de uma maneira que tá ok. Bom, como eu disse lá no outro vídeo, não tinha previsão ainda de lançamento aqui no Brasil do novo livro, né, que é O Sol da Meia-Noite, porém, também já tinha falado que a Intrínseca não ia demorar para anunciar alguma coisa, e eu não estava errada, porque a Intrínseca já anunciou que o lançamento do livro aqui no Brasil vai ser simultâneo com os Estados Unidos, então vai ser dia 4 de agosto, inclusive já está em pré-venda. O Cusco ainda provavelmente deve dar muito lucro para eles e vai continuar dando enquanto tiver, porque os fãs de Crepúsculo geralmente são fãs muito fiéis. Eu sou uma fã fiel, então tudo, apesar de eu falar que eu não quero nada, gente, se acontecer, obviamente eu serei a pessoa que vai querer ir no cinema, eu vou ser a pessoa que vai comprar o livro, porque eu sou dessas, mas eu acho que não tem necessidade. Enfim, hoje eu inclusive estou, em homenagem ao nosso novo Batman, Robert Pattinson, né, da DC. Enfim, gente, Crepúsculo marcou muito a minha vida. Não sei se marcou a sua, mas eu sou muito grata a, a essa história e tudo que ela tem, mas eu tenho esse carinho sentimental, porque se eu for analisar de maneira mais crítica, eu vou encontrar mais coisas que eu não gosto no livro. Mas isso é normal, todos os livros a gente encontra coisas que, se a gente for analisar de uma maneira mais profunda, a gente não vai gostar. Eu acho que, se a gente for analisar de forma psicológica, tem muitos problemas ali que se a gente for analisar de maneira crítica, a gente vai, sabe? Não vai dar pra ler, não vai ser uma coisa legal. Mas sempre vai ter esse lugar especial no meu coração, Crepúsculo. Enfim, gente, era isso. Espero que tenham gostado. Deixa um like se gostou. Se você sabe que alguém gosta muito de Crepúsculo e tudo mais, compartilha com essa pessoa para ajudar no crescimento do canal. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.